A madrugada sempre teve um som próprio. Não o silêncio, como muitos imaginam, mas algo mais profundo, aquele sussurro das horas em que o mundo parece suspenso, caminhando devagar, respirando mais baixo. Era nesse horário que ela vivia, trabalhava e, de certa forma, sobrevivia. Nádia Ferreira, nome simples, jeito reservado, força escondida pelos ombros estreitos, chegava todos os dias às 22h45 para assumir a portaria corporativa do edifício Miralux, um dos prédios comerciais mais importantes da cidade. O ambiente era frio, organizado, iluminado por luzes brancas que não combinavam com a poesia silenciosa da madrugada. Ela, porém, combinava. Desde que precisou abandonar a faculdade para sustentar o irmão de 13 anos, Nádia aprenderá a viver com aquilo que a vida oferecia. O turno da noite parecia pesado demais para muitas pessoas, mas para ela era quase uma bênção. Não havia filas, não havia vozes altas, não havia multidões apressadas. Havia ela, a cadeira estofada onde raramente sentava, e a segurança discreta das câmeras. Mas havia também a inveja de quem não aceitava sua presença na equipe. Entre todos, havia uma pessoa que parecia ter nascido para complicar sua vida, Lorena. Funcionária do turno vespertino, Lorena era o tipo de pessoa que tratava todos como escada para o próximo degrau. E quando descobriu que o milionário dono do Miralux, o reservado e quase inacessível Dante Verdan, havia elogiado discretamente a organização do turno noturno no mês anterior, ela ficou furiosa. Não sabia quem, mas alguém assumiria o crédito. E na cabeça dela, esse alguém só podia ser Nádia. Desde então, Lorena passou a alimentá-la com pequenas farpas, comentários maldosos e olhares enviesados que, aos poucos, foram se transformando em algo maior. E naquela noite específica, algo estava prestes a estourar. Nádia sabia disso. Sentia isso. Não porque tivesse feito algo errado, ela nunca fazia. Mas porque o olhar de Lorena ao ir embora, algumas horas antes, tinha sido diferente. Um olhar de quem já planejou algo e só está aguardando o momento perfeito para ver o desastre acontecer. E aconteceu. Por volta das 2 da manhã, quando o prédio estava tão quieto que era possível ouvir o barulho do elevador parado 3 andares acima, surgiu o primeiro visitante, um homem de blazer claro, irritado, andando rápido pela recepção. "Você que é a responsável aqui?" Ele perguntou, ríspido, sem sequer se aproximar do balcão. "Sim, senhor." "Boa noite. Como posso ajudar?" "Boa noite?" Ele repetiu, debochando. "Então agora você sabe ser educada?" A frase entrou em sua pele como uma farpa. "Desculpe, não entendi." "Não entendeu?" "Recebi uma mensagem da sua colega dizendo que você destratou 2 visitantes ontem, que foi insolente, grossa e dificultou o acesso de pessoas autorizadas. Inclusive que xingou alguém." A boca de Nádia secou. As mãos gelaram. "Isso não aconteceu, senhor. Eu jamais. Eu não vim discutir. Vim apenas comunicar que isso será reportado. Tenha um bom turno, se é que sabe o que é isso." Ele deu meia volta e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, o chão pareceu sumir sob os pés dela. Lorena. Só podia ser Lorena. O ataque tinha sido lançado. Nos minutos seguintes, o coração de Nádia estava tão apertado que parecia bater dentro da garganta. Ela tentava respirar fundo, tentava focar no monitor de câmeras, tentava não chorar ali mesmo. Só que tentar e conseguir são verbos que não andam sempre de mãos dadas. Ela começou a limpar o balcão pela 3ª vez quando ouviu passos fortes ecoando. Passos que não eram comuns naquele horário. Passos que já carregavam um poder silencioso muito antes de seu dono aparecer. Quando a porta automática se abriu, ela viu a figura que todos temiam ver fora de hora. Dante Verdan. Ele nunca aparecia de madrugada. Nunca. Reservado, discreto, milionário, sempre rodeado por histórias que ele nunca confirmava nem negava. Um homem de presença impecável, terno escuro, postura reta, expressão séria e olhos profundos que analisavam tudo sem pressa e sem piedade. Nádia endireitou a postura tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. "Boa noite", ela disse,
com a voz firme o suficiente para enganar até a si mesma. Dante não respondeu imediatamente. Apenas caminhou até o balcão, depositou o cartão de acesso e a observou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. "Está tudo bem com você?" Ele perguntou, sem rodeios. A pergunta a desarmou. "Sim, senhor. Tudo sob controle." "Não parece." Ela congelou. O olhar dele não era duro, nem frio, nem distante. Era analítico. Quase preocupado. "Se precisar de alguma coisa, eu..." O elevador abriu abruptamente, interrompendo a frase dele. O mesmo homem irritado de antes saiu de dentro dele, agora acompanhado por outra funcionária do turno administrativo, claramente chamada às pressas. "Aí. Ela aqui." Ele apontou para Nádia, sem cerimônia. "É essa funcionária que distrata as pessoas. Inclusive ontem. Fale com ela, Sr. Verdun. Ela não deveria estar numa posição de atendimento ao público." O choque foi tanto que Nádia só piscou. Mal conseguia respirar. E quando achou que não podia piorar, a auxiliar administrativa, que ela não conhecia, entregou um papel para Dante. "Recebemos um relatório anônimo sobre conduta inadequada. É sobre ela." Aquela palavra, ela, cortou seu peito. Dante pegou o papel e leu. E por alguns segundos, seu rosto, antes neutro, pareceu escurecer. Nádia sentiu as pernas fraquejarem. "Senhor, por favor," ela começou, a voz embargando. "Tudo isso é uma mentira. Eu nunca distratei ninguém. Eu sempre." "Então está chamando sua colega de mentirosa?" O homem perguntou, incrédulo. Ela afirmou com todas as letras que. "Ela disse o que quis," Nádia respondeu, pela primeira vez deixando escapar dor verdadeira. "Mas eu não fiz nada disso. Eu estou apenas tentando trabalhar." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas lágrimas silenciosas, dignas, que ela lutava para manter escondidas. O que Nádia não esperava, jamais esperaria, era o que aconteceu em seguida. Dante colocou o papel sobre o balcão, empurrou-o lentamente para longe, como quem afasta algo sujo, e disse com a voz mais firme e cortante que alguém poderia usar naquela madrugada silenciosa: "Ninguém humilha minha funcionária." O mundo parou. O visitante ficou mudo. A auxiliar recuou meio passo. E Nádia? Nádia sentiu algo dentro dela querer chorar e desabar ao mesmo tempo. Dante virou-se para o acusado. "A minha equipe de madrugada é a mais respeitada desta empresa." E Nádia, ele lançou um olhar direto para ela, "é conhecida por sua educação e dedicação. Se houve algum problema, vamos investigar. Mas não admito acusações vazias." "Mas o relatório será descartado," ele cortou. A auxiliar engoliu seco. O visitante, sem reação, apenas murmurou algo inaudível e saiu rapidamente, sem coragem de discutir com um homem como Dante. A recepção ficou em silêncio. Dante voltou a olhar para ela. "Está tremendo," ele disse. "N não é nada. Sente-se por um momento." "Eu prefiro continuar de pé, senhor." Ele concordou com um aceno lento, respeitoso. "Quero que saiba," ele continuou, "que eu prezo por quem trabalha comigo. E você trabalha bem. Melhor que muitos." Aquela frase tocou um lugar que ela achava que estava morto. O lugar onde um elogio sincero parecia impossível. "Obrigada." "Quem fez isso com você?" ele perguntou. Nádia hesitou. "Eu não quero causar problema para ninguém." "Você não causou problema." Ele se aproximou um pouco mais. "Fizeram para você." Aquelas palavras eram perigosas. Não por serem ditas, mas por aquilo que despertavam dentro dela. Um tipo de segurança, de proteção, de calor. Ela respirou fundo. "Eu acredito que foi Lorena. Ela não gosta muito de mim. Isso eu percebi. Mas eu não quero que ela seja demitida. Eu só quero trabalhar em paz." Dante manteve o olhar nela por longos segundos. Havia algo diferente ali.
algo que ele mesmo parecia tentar entender. Você não gosta de injustiça, ele concluiu. Não. Nunca gostei. Ele respirou devagar, como se estivesse observando cada detalhe dela, desde as mãos inquietas até a postura que tentava permanecer firme, mesmo depois do abalo. Eu voltarei amanhã ao seu turno, ele disse. E vamos conversar com mais calma. Ela abriu a boca, surpresa. Comigo? Sim. Com você. Ele recolheu o cartão de acesso, guardou-o no bolso e começou a se afastar. Antes de entrar no elevador, virou-se novamente. E Nádia, a voz era firme, mas de alguma forma mais suave, não deixe que mentiras abalem quem você é. As portas se fecharam. E naquela madrugada, pela primeira vez desde que assumirá o turno da noite, Nádia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Nos dias seguintes, a vida dela mudou pouco a pouco. Dante realmente voltou. E voltou mais de uma vez. Chegava tarde, silencioso, às vezes com café, outras vezes apenas com perguntas sobre como ela estava, como era a sua rotina, como era a sua vida antes do Miralux. E ela, sem perceber, começou a sorrir de um jeito diferente quando o via. Mas ele também sorria, discretamente, com aquele tipo de sorriso raro que só quem observa muito atentamente percebia. Um romance não nasce do nada. Nasce do cotidiano. Nasce dos olhares silenciosos. Nasce do cuidado que ninguém vê. Nasce do respeito que se transforma em admiração. E da admiração, nasce algo maior. Para Nádia, aquilo era assustador. Para Dante, era inevitável. Foi numa dessas madrugadas, após uma pequena tempestade que deixou a calçada brilhando sob a luz da rua, que ele se aproximou mais do que antes. Tenho pensado muito em você, ele admitiu. Ela congelou. Em mim? Sim. Em você. E não deveria, mas penso. Por quê? Ele respirou fundo. Porque você me lembra algo que eu tinha esquecido. O quê? Que pessoas boas ainda existem. Ela sentiu o coração acelerar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só, não fuja de mim. Ela desviou o olhar, envergonhada. Eu tenho medo, confessou. De mim? Não. De sentir algo. Dante se aproximou um pouco mais, mas não o suficiente para invadir, apenas o suficiente para mostrar presença. Eu também tenho, ele admitiu. A sinceridade dele a desarmou. E foi ali, naquela troca silenciosa, que o destino dos dois se entrelaçou. As investigações provaram a inocência de Nádia. Lorena foi advertida formalmente, e sua tentativa de difamar alguém acabou custando sua credibilidade. Nádia foi promovida ao turno administrativo, a pedido direto de Dante. E foi no primeiro dia no novo horário que ele a esperou na porta do prédio, com um olhar que dizia tudo que as palavras ainda não tinham coragem de dizer. Pronta para começar uma nova fase? Ele perguntou. Com você, sempre, ela respondeu, num sussurro. E quando ele segurou a mão dela pela primeira vez, foi como se a madrugada inteira tivesse, enfim, amanhecido. Para mais histórias como esta, se inscreva no canal. E se gostou, curte, comente e mande para uma amiga romântica que vai gostar.